Olá, pais e mães que têm acompanhado o nosso curso Educando para um Novo Mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula a gente abordou aí alguns conceitos do que a gente acredita ser essa educação aí para esse novo mundo. Falamos dos pilares dessa educação, então uma educação respeitosa, uma educação que leva em consideração as necessidades dos filhos e também dos pais, e num modelo que a gente consiga ter a cooperação no curto prazo e desenvolver aí habilidades de futuro, habilidades socioemocionais no longo prazo. A gente também viu que muitas vezes a gente utiliza a recompensa para um bom comportamento e uma punição para o mau comportamento. Então a criança, por exemplo, brigou na escola, tirou notas baixas, não estudou, às vezes a gente tende a aplicar um castigo e quando a criança se comportou dentro do que a gente espera, a gente dá uma recompensa, como aquele brinquedo que ela tanto quer. Bom, e com esse jogo de recompensas aí, acaba que nossos filhos podem ficar aí dependentes do locus externo, né? Esse locus externo, a gente chama, é quando a gente sempre precisa olhar para fora. A gente precisa de uma aprovação de fora ou uma punição de fora que nos diga se o nosso comportamento é aceitável ou não, para a gente gerar o nosso senso de valor. A gente vê muito isso no adulto que adora reclamar da política que não está favorável, adora reclamar do seu emprego, muitas vezes reclama da família, coloca a culpa nos filhos e por aí vai, né? É o chamado locus externo. Então, quando o adulto não está por perto da criança, acaba que ela não consegue ali lidar com o seu comportamento e nem com as consequências do seu comportamento, porque ela não está acostumada a ter que lidar com esse tipo de situação. Ela não experimentou, ela não treinou ali a resolução de problemas dela, a resolução de conflitos dela. E isso pode acabar complicando o nosso convívio e a socialização da criança, né? Principalmente no longo prazo, né? Quando essa criança virar um adolescente e virar um adulto e a gente ter cada vez menos controle não, né? Influência sobre ela. Então as ferramentas que a gente está apresentando aqui, entre cada uma das aulas, como foi o olho no olho, a conexão antes da correção, a pausa e o cantinho positivo, e muitas outras que a gente vai ver, para você ter uma ideia aí, a disciplina positiva em si, que é só um dos métodos que a gente aborda aqui, tem mais de 52 ferramentas para a gente colocar na prática. Então essas ferramentas, a ideia é justamente a gente praticar, a gente viver isso que a gente está trazendo aqui como uma educação para esse novo mundo. Para a gente sair da teoria e colocar na prática. E a gente sabe que, já comentamos aqui, né, que é muito desafiador. Então o primeiro ponto é que essas abordagens, elas não são uma bala de prata. Elas não vão melhorar o comportamento dos nossos filhos da noite para o dia, não vão nos transformar aí num monge tibetano. Essas mudanças, elas primeiro começam por nós, como a gente já comentou, então parte da gente essa mudança. Ela é gradual, ela precisa de treino, como qualquer outra habilidade, né? Como qualquer abordagem que a gente quer colocar aí em qualquer esfera da nossa vida. E pode ter certeza que a gente vai errar muito aí em conjunto no caminho. Errar não, aprender. Que essa já é aí um dos princípios dessa abordagem, né? Erros são aí oportunidades de aprendizado. Segundo ponto, essas abordagens, elas não são uma fórmula pronta. Cada família é uma família, cada realidade é uma realidade, você tem aí a sua rotina, você tem o que é aceitável e o que não é aceitável para você, você tem os seus valores. Por isso que é importante, além das ferramentas práticas, a gente também entender os conceitos que estão por trás delas, que a gente vai trazer aqui, para a gente conseguir adaptar para a nossa realidade. Ser criativo mesmo, entender o que funciona pra gente, o que a gente pode adaptar. Ninguém conhece melhor os nossos filhos do que a gente mesmo, né? Do que nós pais. E é aquela coisa, não adianta esperar resultado diferente tentando sempre a mesma abordagem. E o terceiro ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, é que essas abordagens, elas não servem para você se sentir culpado. Não é porque você está entrando em contato com um monte de coisa nova aqui, ou não, às vezes você até já faz de outra forma, e a gente só está dando um nome diferentão aqui. Não é porque você está em contato com isso que agora isso é premissa para ser bom pai e mãe. Então, que cada vez que você perder a cabeça, que você perder aí o controle da situação, que muito provavelmente vai acontecer, como acontece com a gente aqui em casa, você vai se culpar, né, por saber que tem essa alternativa e não ter conseguido colocar em prática. Não é esse o objetivo aqui. Então não se cobre tanto. O aprendizado começa quando o curso termina, né? A gente vai colocar essas coisas em prática. Então essas 3 dicas que eu queria trazer é importante, né, para a gente entender o que a gente não quer com essas abordagens. E reforçando aqui, o mais importante, você, né, nós pais. As crianças aprendem por referência, elas aprendem imitando, elas aprendem observando e absorvendo o comportamento dos seus cuidadores.
E isso também é neurológico, né? Eu acho importante trazer quando a gente tem aqui o respaldo da ciência por trás. Então, por exemplo, neurônio espelho, né? Neurônio espelho é o que explica por que a gente boceja quando outra pessoa boceja. E o neurônio espelho é uma das principais aí, maneiras da criança aprender, principalmente nos seus primeiros anos de vida. Então, de novo, né, a mudança começa com a gente e é por isso que eu queria trazer essa mensagem aqui da gente ser flexível. Afinal, a gente quer criar também crianças que sejam flexíveis, que consigam aprender com seus erros. Esse é um dos pilares aqui dessas abordagens. Então, como diria Gandhi, a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Nesse caso, no mundo aí dos nossos pequenos, dos nossos filhos. Então, como a gente viu que no momento aí de mau comportamento, né, no momento de estresse mesmo, a nossa ação e não a nossa reação, aquilo que a gente tem de imediato, né, de gatilho mental, ela é mais eficiente que um sermão, que um castigo, que uma palmada. Ou seja, o como e o porquê, o sentimento por trás da ação do que a gente vai fazer é tão importante quanto o que a gente vai fazer. É aquela frase clássica, né? Não é o que você disse, mas é o como você disse. Então, um exercício contínuo aqui que eu queria propor para vocês é vocês começarem aí a reparar, pode ser anotando, pode ser conversando com o seu parceiro, a reparar como você e o seu filho reagem aí a qualquer mudança de abordagem que vocês tenham, né? Qualquer ferramenta que vocês forem colocar em prática aqui do curso, qualquer vivência que vocês tenham a partir disso. É muito bacana isso para a gente conseguir aí se entender, né? Onde dói mais, o que é mais desconfortável para a gente e por quê. E a última mensagem muito importante desse vídeo aqui, que ele é curtinho, né, mais pra gente falar mesmo de como que vai ser a prática dessa abordagem, é uma dica importante que é, muito provavelmente vai piorar antes de melhorar. Então, se você já tem aí alguns episódios de mau comportamento ou mesmo uma recorrência desse mau comportamento, e isso talvez ainda esteja mais agravado nesse momento que a gente está aí em isolamento, é bem provável que você aplicar aqui algumas das ferramentas, algumas dessas abordagens que a gente vai trazer, pode de início piorar essa relação, pode gerar um pouco mais de atrito. Por quê? Nossos filhos eles estão acostumados com uma abordagem específica que a gente tem, né? Com o nosso jeitinho de educar, como a gente comentou lá algumas aulas atrás. Então, quando a gente muda essa abordagem, é só de novo a gente fazer exercício de empatia. A gente vai mudar a abordagem com a pessoa, a gente vai começar a tratar de uma forma diferente, então pode ser aí que seu filho dê uma recuada, pode ser que ele manifeste comportamento de outras formas, então pode dar uma piorada antes de melhorar. Mas é aquela consistência e principalmente o entendimento de que a gente está fazendo o melhor. Bom, hoje a aula era curtinha, na próxima aula a gente começa a falar do porquê que nossos filhos não nos obedecem. Um abraço e até a próxima!